Mas vamos agora entender um pouco mais sobre os dons espirituais. Eu quero lembrar uma frase que John Thompson, ele fala para nós no livro Convergence, que é um material que nós estamos nos baseando muito para aprendizado nessa série. Gratidão a John Thompson. Olha só essa frase que ele diz para nós. Dons espirituais, eles transcendem cultura, raça, gênero, estilo. A sua fonte de poder não é baseada em história, nem dinheiro ou personalidade. Eles são o único lugar garantido por Deus para exercer ministério. Se Jesus os usou, nossa única escolha é torná-los centrais em tudo o que fazemos. Ou seja, se Jesus usou dons espirituais, se tudo o que ele fazia era empoderado no Espírito Santo, quanto mais nós. Bem, hoje nós vamos estudar um pouco mais sobre a função do caráter, o fruto do Espírito e os seus efeitos em dons espirituais. Para isso nós vamos abrir nossas Bíblias. Abra sua Bíblia agora em 1 Coríntios, capítulo 12. 1 Coríntios 12 é uma passagem das Escrituras que fala muito profundamente sobre dons espirituais. Na verdade, há 4 passagens nas Escrituras. 2 delas estão exatamente em 1 Coríntios 12 e 1 Coríntios 14. Mas 1 Coríntios 12, Paulo já tinha falado bastante à igreja que estava em Corinto sobre chamado, sobre liderança, sobre rebelião que havia no meio deles, como lidar com rebelião. Paulo já tinha falado sobre ídolos, sobre comida, e aí ele entra em dons espirituais. A verdade é que viver no poder do Espírito Santo é chave para nós vivermos avivamento. Para que haja profecia em nosso meio, ensino das Escrituras, para que haja comunhão, para que haja o amor em nosso meio, o poder do Espírito Santo, ele é fundamental, é chave. Mas também o poder do Espírito Santo pode ser um lugar que os homens não compreendem bem e de repente vira um lugar de engano, de abuso, de mau entendimento. Muitas vezes nós já lidamos, talvez você já lidou na sua vida, com o poder do Espírito Santo, e você viu na sua igreja pessoas sendo cheias com o Espírito Santo, mas no mesmo ambiente em que houve um chaba, um reteté, houve um avivamento, um fogo do Espírito, de repente houve abuso psicológico, abuso ministerial, houve engano das pessoas, manipulação para que elas fizessem aquilo que o líder queria que elas fizessem. Sabe, nós podemos começar bem nas Escrituras, mas o homem, quando ele deixa as Escrituras como diretrizes para a sua vida, porque ele quer somente viver no poder do Espírito, ele pode então entrar em engano, ele pode entrar em heresias, ele pode entrar naquilo que não agrada o coração de Deus. É por isso que tudo aquilo que nós precisamos fazer é fundamentados no poder do Espírito e na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela estabelece fundamentos para nós e ela estabelece diretrizes, guarda-reio. Sabe quando você está numa estrada, imagina uma estrada lindíssima, que você tem aquela paisagem maravilhosa, você está no topo talvez de uma montanha, e você olha lá embaixo, você vê um mar, é linda a paisagem, mas para que você possa trafegar de forma segura, você vai ver que existe limites para que você não atravesse naquela sua rodovia. Porque se você atravessar, você cai num penhasco. É exatamente isso que a palavra de Deus faz conosco. Ela nos dá uma direção, fundamentos, diretrizes. Mas deixa eu começar falando para vocês que estranho nem sempre significa que há algo errado. Já parou para pensar que eu e você, a gente tem a tendência de pensar que se algo é estranho é porque está errado. Eu fui lá e eu vi uma coisa estranha. De repente, eles começaram a falar algumas línguas que eu não faço a mínima ideia o que eles estavam dizendo. Isso deve estar errado. Bem, eu cheguei lá e de repente tinha alguém que estava orando. Isso deve estar errado. Estranho nem sempre significa que há algo errado. Basta você abrir as Escrituras, você vai ver muitas coisas estranhas.
Você vê uma vez que um cego de nascença, Jesus pega e ele cospe no chão, e ele faz um barrinho, e ele coloca no olho desse rapaz, onde não tinha olho, e produz um olho na hora. Você vai ver que, de repente, um profeta chega numa casa onde eles não têm nada para comer, e ele fala, primeiramente dá para mim. E há um milagre que acontece ali, mas algo estranho acontece naquele lugar. Tem até uma outra passagem nas Escrituras, que um profeta uma vez ouve Deus, e Deus fala para ele cozinhar um alimento utilizando as próprias fezes dele, para produzir fogo. Ele fala, não faço isso. Então Deus fala para ele, fala o seguinte, então usa as fezes de animais, e ele utiliza. Coisas estranhas, nem sempre estranho aos nossos olhos, significa que é de fato errado. Deus, ele pede muitas vezes coisas estranhas, mas quando é do Senhor, tudo acontece quando Ele derrama a sua visão, nós obedecemos e nós vemos que Ele está agindo, Ele está fazendo. Uma outra coisa é que muitas vezes nós temos a nossa compreensão do que é ordem e decência. Já parou para pensar que às vezes a gente quer analisar dons espirituais e o mover do Espírito Santo, e a gente sempre fala, viu, mas tudo que seja com ordem e decência. Sim, de fato, a palavra fala sobre isso. Mas ordem e decência estão vinculados à história e cultura de cada um. Se você parar para pensar, ordem de um café da tarde numa comunidade em Gana é muito diferente da ordem de um café da tarde numa realeza inglesa. A cultura e a história de cada um vai determinar uma ordem para as coisas. Mas o que é maravilhoso é que a palavra de Deus, ela cria diretrizes claras para nós. É por isso que, quando se fala sobre o poder do Espírito Santo, dons espirituais, fruto do Espírito, disciplinas espirituais e mover do Espírito, é muito importante que eu e você não sejamos guiados por cultura ou história, mas pela palavra de Deus, o que a palavra de Deus de fato fala sobre tudo isso. A cultura pode nos afetar, mas nós somos como Pedro fala, nós somos peregrinos nessa terra, e nós vivemos da cultura do céu para a terra. Então, antes de pensarmos sobre dons, sobre o mover do Espírito Santo, é muito importante nós pensarmos quais são as motivações por trás dos dons. Se as motivações são para gerar abuso, são para gerar vantagem, então as motivações estão mostrando que tudo que estamos fazendo está errado. Sabe, motivações mudam tudo. Eu falei para vocês que há 4 passagens principais que a Bíblia fala sobre dons espirituais. 1 Coríntios 12, 1 Coríntios 14, Efésios 4 e 1 Pedro 4. Mas quando nós vamos ler 1 Coríntios 12, uma grande passagem que fala sobre dons espirituais. Depois 1 Coríntios 14, que Paulo fala mais ainda sobre dons espirituais. No meio desses 2 capítulos, ele coloca o capítulo 13. E o capítulo 13, ele vai falar que dons espirituais precisam funcionar com base num fruto. O fruto do Espírito, que o maior deles é o amor. As motivações por trás dos dons, elas são importantes, sem nós rejeitarmos os dons. Aqui é algo extremamente importante, porque muitas vezes nós vemos a manifestação dos dons e a gente sempre vai querer trazer conexão à manifestação dos dons a caráter. Caráter mostra, na verdade, fruto de quem nós somos aqui dentro. E a gente sempre, muitas vezes analisa assim, bem, aquela pessoa, ela tem dons espirituais maravilhosos. Mas claro que sim, porque dá uma olhada no caráter da vida dela. Eu quero dizer para você que, claro, o melhor, o ideal e o perfeito conforme a palavra de Deus
é que nossos dons espirituais sejam conectados com também o caráter, ou seja, a transformação que Ele faz em nossas vidas. É o que o apóstolo Paulo fala em Romanos 12, 1 e 2. Sejamos transformados pela renovação da mente, ou seja, um novo coração, uma nova mente, uma nova vida. Mas se você parar para estudar as Escrituras, você vai ver que várias vezes Deus já usou homens e homens falhos. Como Moisés, por exemplo, que começou muito bem, pegou um cajado do Senhor, e esse cajado, ele poderia demonstrar o poder de Deus. Lembra que uma vez ele colocou o cajado no chão e transformou numa cobra, numa serpente. Ele pegou o cajado e ele fincou, e de repente o mar se abriu para o povo passar. Agora, em outro momento, ele é tomado de raiva, de ira, que ele bate com o cajado, e ele bate numa rocha. E é exatamente por isso que ele não entra, por causa do coração dele, que foi amargurando cada vez mais, ele não entra na terra prometida. O que eu quero dizer para você é que Deus, Ele quer usar seus dons em nós, mas ao mesmo tempo Ele continua trabalhando em nós. Presta atenção nisso. Nem toda pessoa, eu quero falar para vocês que eu acho que a maioria delas, eu quero falar para vocês que quase que plenamente, todos os que são usados por Deus em dons espirituais, continuam ainda recebendo o trabalho do Espírito Santo para modelar o seu caráter dentro deles. Eu estava ontem com meu filho montando as figurinhas da Copa. E é super legal, né? Pegamos o álbum e pega lá o papel e de repente você começa a anotar todas as figurinhas que você já tem. E tudo bem, estávamos lá fazendo tudo isso. E eu reparei que o meu filho começou a ficar impaciente. Por quê? Porque o negócio dele de ficar parado, montando figurinha, tirando aquele adesivo. Gente, aquele adesivo não tem condição, é muito difícil tirar aquele adesivo. E minha mão fica suando. Aí piora mais, quem sua mão, piora mais. Aí eu queria assim, eu falei assim, amor, a minha é muito boa nisso. Eu falei assim, ela podia estar aqui do lado, tirando os adesivos, mas não, ela estava lá curtindo o tempo dela, estava assistindo lá a televisão no tempo dela, tranquilo. Estávamos lá, montando a figurinha da Copa, o álbum. Aí chega uma hora que eu noto que meu filho, ele sai batendo o pé, porque ele não está conseguindo tirar o adesivo, ele sai batendo o pé, e a hora que eu ouço um travesseiro fazendo um barulho, um travesseiro. Depois, outro barulho no travesseiro. Depois ele volta. Aí ele fica mais um tempo aqui comigo, tempinho, e volta, e o travesseiro faz barulho de novo. Terceira vez. Na terceira vez ele passa pela mim e fala assim, vou ter que socar o travesseiro, mãe. Aí eu ouço aquilo, falei, hã? Aí ele volta. Quando ele chega, ele está do meu lado e fala assim, filho, o que está acontecendo? Pai, eu estou impaciente. Meu Deus, esse adesivo aqui não dá certo, isso aqui é muito difícil, é muito chato. Eu falei, mas como que você está equilibrando então a sua paciência? O que você está fazendo? Eu vou lá para o meu quarto e eu dou um murro no travesseiro. Eu falei, sério? Eu falei, olha só, deixa eu te ensinar. Ora para o Espírito Santo, para ele invadir o seu coração agora. Porque quando ele te enche, quando ele te governa, quando ele te guia, sabe que um dos fruto do Espírito, é também a mansidão, o domínio próprio. Sabe quem é que te ajuda a viver com este fruto do Espírito, mansidão, domínio próprio? É o Espírito Santo. Só faz o seguinte, ora aqui agora mesmo comigo. Aí ele orou, de repente ele acalmou. Não foi mais lá bater no travesseiro. Eu acho que ele continuou orando, Espírito Santo, vem aqui que eu quero voltar lá para bater o travesseiro agora. Mas sabe o que isso me lembrou? Isso me lembrou a minha semana. Porque semana passada eu estava aqui ensinando para vocês sobre dons espirituais, quando nós iniciamos a nossa série. Mas no meio da minha semana, teve vários momentos de eu querer pegar um travesseiro e dar murro no travesseiro. Eu falei, Espírito Santo, trabalha aqui dentro de mim. Porque a carne dentro de mim, ela quer gritar. O que eu estou querendo falar para vocês é que nós não podemos tornar ídolos pessoas que são usadas em dons espirituais. Afinal,
Todos nós fomos chamados para ser usados em dons espirituais. Mas quando nós adoramos somente a Deus, Ele é a nossa referência, nós entendemos que a pessoa ao meu lado, que é usado por Deus com o dom de profecia, com o dom de cura, com o dom de milagres, dom de fé, ela ainda hoje é um vaso que Deus está trabalhando para moldar o caráter. Deus, Ele quer usar os seus dons em nós, enquanto Ele ainda trabalha em nós. Vamos começar a estudar mais profundamente isso? Abra sua Bíblia comigo, 1 Coríntios 12, versículo 1. Olha que Paulo começa dizendo para nós: quanto aos dons espirituais, irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Olha só que importante. Paulo está dizendo para nós: ei, dons espirituais, eu não quero que falte conhecimento a vocês. Eu quero que vocês compreendam mais sobre isso. Versículo 2. Vocês sabem que quando pagãos eram atraídos e levados para os ídolos mudos. O que Paulo está dizendo é que pagão, sabe quem é pagão? Pagão é a pessoa que não acredita em Jesus. Pagão também é a pessoa que não apenas não acredita em Jesus, mas talvez anteriormente, o que ela fazia, ela acreditava em deuses falsos, deuses que não existem, deuses criados pela filosofia humana. Paulo está falando assim: quando você era pagão, você era atraído e levado. É isso mesmo, Paulo está falando. Quando você não tinha uma vida de devoção a Deus, de entrega do seu coração a Jesus, e uma vida de liberdade, porque é apenas Jesus Cristo quem pode gerar em nós liberdade. O que você era? Você era cativo, você era acorrentado, e você era atraído e levado, como escravo, atraído e levado a ídolos mudos. Pois é, ídolos que não falam, ídolos talvez que são imagens que têm olhos, mas não veem, têm boca, mas não falam, têm ouvidos, mas não ouvem, têm pés, mas eles não caminham. O que Paulo está dizendo é que todos nós, antes de nós entregarmos nossas vidas para Jesus, nós estávamos como os pagãos. Nós adorávamos a nós mesmos, nós adorávamos a um Deus falso. Eu quero apresentar para vocês 3 tipos de idolatria que Paulo está dizendo. Paulo está falando assim: ei, idolatria é algo super importante. É importante você entender idolatria, porque idolatria, isso é algo que é pecado diante de Deus. A palavra fala para nós: ei, não tenha outro Deus perante de vocês. Ou seja, o único vivo Deus é o nosso Senhor. Nós devemos adorá-lo somente. Ele está dizendo aqui sobre 3 tipos de idolatria: idolatria da religião, idolatria da espiritualidade, idolatria de aquilo que é mais contemporâneo, que nós compreendemos, que faz parte da vida humana. O primeiro tipo de idolatria é a idolatria da religião. É quando alguém oferece adoração a alguém que não é Jesus. Toda vez que nós oferecemos adoração a algo, alguém que não é Jesus, isso é idolatria. Por exemplo, hindus, o budismo, por exemplo, mormons, testemunho de Jeová, bruxaria com poderes da natureza, ou seja, pegam exatamente entidades criadas por homens, determinam, bem, nós vamos adorá-lo, e não é Jesus. Por que os mormons e testemunhos de Jeová eu acabei de falar aqui? Porque mormons, eles até dizem, parece que é parecido conosco, eles até dizem que Jesus Cristo, ele é alguém para ser adorado, mas ele diz que todos os homens, um dia, eles se transformarão em milhões de deuses, e então um dia serão também adorados. Testemunho de Jeová acredita que Jesus foi um ser criado, e fala que esse ser criado, ele, na verdade, foi uma revelação depois, que é o anjo Miguel. E é um absurdo isso, porque não é a palavra de Deus, não é quem Jesus é. Uma outra idolatria é a espiritualidade. O que Paulo está falando é, se
a sua espiritualidade. Alguns de vocês, alguns de nós talvez, tiveram antes de Jesus uma relação com espiritualidade. E na relação com a espiritualidade, você teve algum tipo de experiência. E você falou assim, bem, mas foi algo bom, porque é algo que me trouxe uma energia, me trouxe uma paz. O que é idolatria e espiritualidade? É tarô, astrologia, leitura de cartas, nova era, cristais, leitura das mãos, orixás, signos, bruxaria de águas, cura por energia, numerologia, artigos de decoração em casa, com espiritualidade, sociedades secretas que não declaram que Jesus Cristo, Ele é o centro e não há revelação e não há clareza. Em terceiro lugar, a idolatria pode ser sexo, dinheiro e poder. O ídolo do homem pode ser o sexo, porque ele quer cada vez mais satisfação de um prazer momentâneo. Ou talvez o dinheiro, porque ele quer a realização dos seus sonhos, da sua fama. Ou o poder, porque é influência. O que Paulo está dizendo é que antes vocês estavam conectados com tudo isso, mas não mais. Aqueles que estão em Cristo Jesus, eles são feitos nova criatura. O velho se foi, tudo novo se fez. E Paulo vai ainda mais profundo nisso. Olha só o que Paulo fala. Portanto, o que eu estou querendo dizer em 1 Coríntios 10, 19 e 20. O que eu estou querendo dizer, será que o sacrifício oferecido a um ídolo é alguma coisa? Ou o ídolo é alguma coisa? Não. Ele diz, ei, ídolo não é nada. Na verdade, é algo criado pelo homem. Ele fala, quero dizer que os sacrifícios dos pagãos são oferecidos a demônios. Opa, Paulo está indo mais profundo. Aquilo que era ignorância nossa, ele está dizendo, eu estou deixando muito claro para vocês, não existe meio termo. Não existe, sou de Jesus, eu ofereço sacrifícios a demônios, ou estou neutro. Não, Paulo está falando, ou você adora a Jesus, ou toda essa idolatria é oferenda a demônios. Por isso, não desejo que vocês tenham comunhão com os demônios. Olha só claramente as palavras de Paulo. Você pode ter comunhão com demônios. Você pode continuar vivendo em espiritualidade anterior, astrologia, numerologia e assim por diante. Mas não é o que eu recomendo para vocês. Ele está dizendo muito claramente, não é. Por quê? Porque você está, ao mesmo tempo, oferecendo a sua vida como sacrifício a Deus, mas abrindo uma porta para sacrifício aquilo que é demônios. E Paulo deixa muito claro em tudo isso. Para tornar mais claro, imagina um abajur. Você não sabe que aquela situação toda ela está perfeita somente pelo fato do abajur ele acender a sua luz. Acender a luz, ele pode acender, ou seja, a experiência, a trazer talvez uma energia, você pode ver isso, mas a questão não é se está acontecendo, mas qual é a fonte disso. É aqui que eu quero ir mais profundo. Onde é que nós estamos conectando nossas vidas? Para gerar, qual é a fonte que nós estamos conectados para gerar, então, frutificação em nós? Olha o que diz no versículo 3 de 1 Coríntios 12. Por isso, eu afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer, Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Sabe o que ele está falando? Ele está falando para nós, ei, se você acredita em Jesus, se você acredita em Deus Pai, no Espírito Santo, você jamais vai falar, Jesus seja amaldiçoado, que é exatamente aquilo que demônios falam. Agora, quando você é cheio do Espírito Santo, é Ele quem traz a revelação para você dizer, Jesus Cristo é o Senhor. Eu não sei se você consegue compreender, eu quero que você compreenda mais profundamente isso, porque aqui há uma revelação absurda. O que acontece é que Paulo está falando tudo isso para uma sociedade que está no meio de ídolos gregos. Uma filosofia romana, filosofia grega. Mais ainda, ele está no meio de um povo
que todos eles, os romanos, adoram César. Portanto, para interesse político e social, eles dizem, César é o Senhor. Para o interesse filosófico e religioso, eles dizem, Zeus é o Senhor. Eles pegam deuses e deusas criados pela filosofia grega e eles produzem isso em suas falas. Nós aprendemos anteriormente, algumas semanas atrás, quando Paulo chega a Atenas, ele fala a estoicos e epicuristas, ele fala para eles, ei, vocês estão vendo deuses em vários lugares na sua cidade, mas vocês não conhecem quem ele é, porque vocês dizem ao Deus desconhecido, eu sei quem é este Deus. Paulo, ele está diante dessa situação toda, e sabe o que ele fala? Ele fala, quando você tem a revelação do Espírito Santo, e aí você declara uma única frase, Jesus Cristo é o Senhor, você acabou de colocar uma bomba atômica diante da sociedade, e diante da sua própria vida. Você está dizendo para Roma, Roma, não é você quem detém o senhorio sobre a minha vida. Não importa quem está no governo no Brasil, e a palavra fala para nós orarmos pelos nossos governantes, mas não é Ele que é o meu Senhor, Deus, Ele é o meu Senhor. Quando nós olhamos para a filosofia e para a história, talvez religiosa de nossas famílias, nós não falamos, bem, eu vou ao mesmo centro que os meus pais iam, eu faço as mesmas caridades que os meus avós, que os meus tios faziam. Não, eu deixo para trás tudo aquilo que era cegueira, e eu me apresento diante de Deus, e eu falo, Jesus Cristo, Ele é o meu Senhor. O que Ele está falando para nós, é que experiências e dons, não são evidências que o Espírito Santo está agindo na sua vida. Experiências com o Espírito Santo e dons não são evidência. Qual é a evidência de fato que Jesus Cristo o Espírito Santo age na sua vida? Sabe qual é? É um conteúdo inteligível. É que Jesus Cristo é o Senhor. E isso só pode vir por revelação do Espírito Santo. Olha para mim. Qualquer um pode falar Jesus Cristo é o Senhor. Mas com a revelação do Espírito Santo e com o entregar do coração para que Ele seja Senhor na sua vida de forma plena, apenas aqueles que são feitos novas criaturas. O senhorio de Jesus é revelado a nós pelo Espírito Santo. Olha o que Paulo diz em Romanos 10, 9. Com a boca você pode confessar que Jesus Cristo é o Senhor e crer no seu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, então você será salvo. É isso que ele está dizendo, é um conteúdo inteligível. Mas quando a gente continua aqui no versículo 4, Paulo ele vai aprofundar, ele vai falar para nós sobre os diferentes tipos de dons. Há diferentes tipos de dons. 1 Coríntios 12, 4 e 5. Mas um mesmo Espírito. Há diferentes tipos de serviço, mas o Senhor é o mesmo. Note isso. Deus é quem dá os dons a cada um. Ele fala, ei, sejam humildes para receber o dom que eu entrego. Você é quem você é. Versículo 6. Há diferentes tipos de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. Aqui é uma revelação tão profunda para nós, porque nós acabamos de ter uma revelação da Trindade diante de nós em 3 versículos. Há diferentes tipos de dons, mas é o mesmo Espírito. Há diferentes tipos de serviço, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes tipos de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. Dons entregue a nós pelo Pai, Deus Pai. Serviço é exatamente aquele que veio ao mundo e falou para todos nós, eu sou servo e servo de todos. E atuação é o agir do Espírito Santo. Jesus está exatamente no meio. Sabe por que Jesus está no meio? Porque Ele é o revelador. Ele revela Deus Pai a nós e o Espírito Santo a nós. E Ele é o mediador. Aí no versículo 7, Ele vai falar assim, a cada um, porém,
é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Preste atenção nessas palavras. Se você puder decorar um versículo em toda essa mensagem, decore exatamente este versículo. 1 Coríntios 12, 7. A cada um de nós é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Nós somos unificados por Deus, usados por Ele para a edificação do corpo de Cristo. Os dons não é para rivalidade, dons não é para discussão, não é para saber quem é mais, não é para estabelecer uma marca pessoal, para mostrar, bem, você é muito bom, a partir de agora você tem esse dom, então você é mais bem visto diante de toda a sociedade. Não, não. Dons espirituais também não são para a sua identidade pessoal, preste atenção nisso. Você não é o seu dom espiritual. Dom espiritual é uma ferramenta, é um presente. Você é filho de Deus. Não são a sua marca pessoal. O dom espiritual é a ferramenta, o presente que Deus entrega para você, para que você possa agir no poder do Espírito Santo, sobrenaturalmente. Eu falei para você que tem 4 passagens, e nós estamos estudando mais profundamente essa. Agora Paulo vai aprofundar para nós os dons. Se você nunca estudou sobre dons espirituais, e é a primeira vez que você está lendo, eu quero que você leia com muita alegria e também muito interesse. Se você já estudou isso, eu também quero que você tenha muito interesse, muito foco nisso, porque Paulo vai esclarecer quais são os dons que o Espírito Santo entrega para nós, ou alguns deles. Versículo 8. A um, pelo Espírito, é dado a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro fé, pelo mesmo Espírito, a outro dons de curar, pelo mesmo Espírito, a outro poderes para realizar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas, a outro ainda interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribui a cada um como quer. Uau! Olha só quantos dons Ele fala para nós. Dom de variedade de línguas, dom de palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, dom de fé, dom de curar, milagres, interpretação de línguas. Ele fala, o Espírito Santo é quem entrega, o mesmo e único Espírito. E Ele distribui todos os dons como Ele quer. Aí Ele vai trazer um resumo de qual é o propósito desses dons. Na verdade, qual que é a verdade quando nós compreendemos como é que funcionam esses dons? Olha o versículo 12, vamos continuar. Ora, como o corpo é somente um, mas tem muitos membros, todos os membros do corpo, embora sejam muitos, são um só corpo. Assim também é Cristo. Pois também todos nós fomos batizados em um único Espírito Santo para constituir um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Portanto, o corpo não é feito de um só membro, mas de muitos membros. O que ele está falando para nós são muitos membros diferentes no mesmo corpo. Sabe, o dedinho, ele é tão importante quanto o coração, o que Paulo está falando. Ontem, jogando bola com o Noah, ele escorregou, bateu a mão no chão, e a suspeita era que ele tinha quebrado a sua mão. Ele sentia dor. A mão, o ladinho aqui sentindo dor. Uma vez, eu caí de bicicleta, e esse meu dedo que até hoje está meio duro aqui assim, para virar aqui assim, eu fiquei com um buraco aqui assim, ó, no meu dedo, e ficou cicatrizando, e eu senti a dor desse dedo. O que a palavra está falando para nós é que quando um sente dor, toda parte sente dor. Ele está dizendo mais ainda para nós. Ele está falando para nós que todos nós recebemos do mesmo Espírito. Aqui vem algo que eu quero deixar muito claro para vocês. Eu não sei como é que você cresceu, mas
Muitos de nós crescemos na igreja pensando que salvação e batismo com o Espírito Santo são duas fases diferentes. Fase número 1, você é salvo, você entrega a sua vida para Jesus. E aí a fase número 2 é você é batizado com o Espírito Santo, depois de você fazer o quê? De você orar muito, jejuar muito, ficar muito lá penando, pedindo para ser cheio do Espírito Santo. O que a palavra está falando aqui para nós é que todos nós foi dado beber de um só Espírito. Quando há a entrega de nossas vidas a Jesus Cristo, declarando que Ele é nosso Senhor e Salvador, o Espírito Santo é para todos nós. Se o Espírito Santo é para todos nós, então o batismo é uma entrada. Nós já fomos batizados com o Espírito Santo. Então Ele quer não apenas que nós entremos num relacionamento com o Espírito Santo, mas que nós também sejamos guiados e cheios do Espírito Santo. Quem faz isso para nós é Jesus. Eu não sei se você lembra disso, mas teve um momento que Jesus fala para os discípulos: eu vou orar para que o meu Pai, Ele dê a vocês o Espírito Santo. Então os discípulos, eles fazem o quê? Eles obedecem o que Jesus fala para eles. O que Jesus diz para eles: fiquem aqui e esperem, busquem o Espírito Santo. E eles buscam, eles são cheios do Espírito Santo. Quando nós somos salvos, nós já temos em Cristo Jesus um convite ao batismo com o Espírito Santo, a nós sermos cheios do Espírito Santo e sermos guiados no Espírito Santo. Não é com base em nossos próprios esforços. E aqui, gente, algo que é uma revelação muito grande, pelo menos para mim, porque eu cresci, quando pequeno, desde novo, desde adolescente, na igreja, pensando, eu preciso fazer muita coisa para ter o Espírito Santo. Lembra que existia no grupo de adolescentes da minha igreja, tinha um pessoal que eles eram o pessoal cheio do Espírito Santo. Eram os discípulos de uma missionária que tinha na igreja, e eles sempre andavam com aquela missionária. E eu falei assim: Deus, eu estou indo para o acampamento, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Aí um dia eu acordei e eu falei assim: eu tive uma revelação. E muito provavelmente a revelação era minha mente trabalhando. Eu falei assim: sabe o que está acontecendo? É que eu estou andando muito com o pessoal do futebol, lá dos adolescentes, eu preciso andar com o pessoal da oração, da missionária, então eu preciso andar com eles. Eu comecei a andar com eles porque eu falei assim: ali eu vou ser cheio com o Espírito Santo. A palavra fala para nós que Jesus Cristo nos deu livremente. A todos foi dado de beber de um só Espírito. Não é a alguns. Não é somente aqueles que que fazem parte do time do coque, da intercessão. É a todos nós. E Paulo fala no versículo 15. Ele vai falar sobre membros diferentes do corpo. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixe de fazer parte do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. O que Paulo está falando para nós é: todos os membros são importantes. Qual é o dom que Deus deu para você? É o dom de profetizar, é o dom de curar? Todos eles são importantes. Ele vai mais profundo nisso. Ele vai dizendo no versículo 17: se o corpo todo fosse olho, onde estaria a audição? Fala sério. Se todo mundo pudesse somente olhar, onde é que estaria a audição? Se o corpo todo fosse ouvido, onde estaria o olfato para sentir esse cheiro maravilhoso? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a vontade dele. Se todos nós fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão: não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés: não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. E os membros que consideramos menos honrosos tratamos com especial honra. Paulo está falando o seguinte: ei, o seu dedinho, ele merece tanta honra quanto o seu coração. Os seus olhos, tanta honra quanto talvez o seu joelho. Se você lesiona no joelho, você sabe como você vai precisar muito dele. Quando a gente lesiona, talvez aqui, lesiona lutando jiu-jitsu, você lesiona a sua orelha, vira aquela orelha de, como que chama? Couve-flor, né? Fica gigante aquele negócio. Você começa a sentir aquela dor, você fala assim: bem, eu realmente preciso dar valor a isso. O que Paulo está falando
é que todos são importantes. Igualmente, os membros que em nós são indecorosos são tratados com decoro especial, já que em nós são decorosos, não precisam ser tratados de maneira especial. Deus, no entanto, estruturou o corpo humano, dando maior honra aos membros que dela tinham falta. Ou seja, Deus dá honra àqueles que tinham falta de honra, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros cuidem igualmente uns dos outros. Sabe o que Paulo está falando para nós? É que o seu valor não está conectado ao seu dom espiritual. Deu para entender isso? Tudo isso ele quer dizer para nós é o seguinte: o seu valor não é com base no seu dom. Aqui, gente, há uma revelação tão fantástica para todos nós, porque eu não sei se você cresceu numa igreja pensando bem, que eu não sou profeta. Se eu fosse profeta, então eu teria a honra. É que eu não sei cantar. Se eu cantasse como ele canta, se eu fizesse desenhos como ela faz, se eu tivesse, talvez, a condição de curar como ele cura, porque eu vi aquela irmã, uma vez, alguém estava com uma dor na perna, ela chegou e ela impôs as mãos e ela orou, e a pessoa foi curada na hora. Se eu tivesse aquele dom, eu teria aquela honra, mas como eu não tenho, nós ficamos pensando que nós temos valor menor. Paulo diz para todos nós: ei, todos os dons são importantes porque todos eles servem o mesmo corpo, mas o seu valor não está no seu dom. A sua honra é exatamente a sua identidade em Deus Pai. Eu quero dar um conselho pastoral para vocês com base nesse nosso estudo hoje aqui. Não viva na sombra dos outros. Viva na sombra do Onipotente. Ouça de Deus qual é o seu dom, quem é você, quem Ele te criou para ser. Tudo muda quando nós entendemos isso. Eu entreguei minha vida para Jesus com 15 anos. Eu lembro quando eu tinha 15 anos, eu fui cheio com o Espírito Santo e seguindo Deus e seguindo a igreja e, sabe, o ministério. Aí um dia eu comecei a ver os adolescentes, eles falando entre eles: bem, aquela pessoa é muito importante, porque olha só o jeito que ele fala, quando ele pega o microfone, e o jeito que ele ora, e aí como ele fala com as pessoas. Eu lembro que por um instante, eu falei para Deus, Deus, eu quero ter o dom que ele tem. Eu quero ter a vida que ele tem. Senhor, me chama, eu lembro de uma oração bem fervorosa minha. Deus, me chama para viver o ministério que ele vive, porque o Senhor me chamou para fazer exatamente aquilo. Aí Deus olhou para mim e falou assim: eu nunca te chamei para você ser cópia daquela outra pessoa. Eu te chamei para você ser o meu filho. E aí Deus me deu um dom espiritual, que não é o que eu estava pedindo. Eu estava pedindo um dom de falar em línguas. Eu falava assim: Deus, eu quero falar em línguas, variedade de línguas. O Espírito Santo me deu o dom de discernimento de espíritos. E o primeiro espírito que eu precisei discernir foi o meu. A primeira alma que eu precisei discernir, separar exatamente aquilo que vem de Deus, o que não vem de Deus, o que vem do homem, foi o meu. E Deus falando assim para mim: eu chamei você para ser tudo aquilo que eu chamei você para ser. Eu não sei se você sabe disso, mas eu sempre tive pavor de microfone. Quando eu era pequeno, eu vi o meu irmão pegando o microfone e ele falando. E o Lucas sempre foi desenvolto para isso, ele sempre falava, eu falava assim: Deus, então eu já entendi. O meu irmão é a pessoa que ministra e eu sou a pessoa dos bastidores. Sabe o que mudou tudo para mim? Foi quando eu olhei quem Deus me chamou para ser, eu encontrei alegria em que Ele me chamou para ser. Eu sempre fiz tudo dos bastidores com muito amor, com muita devoção. Quando eu estava liderando em vários momentos, e aí as pessoas começaram no ministério a me chamar de pastor. Eu não pregava, eu não tinha oportunidade para poder ministrar, mas eu pregava aqui. Eu estava feliz por isso. Eu sentava com uma pessoa e eu pregava para a pessoa aqui. Eu ia lá na praça com os skatistas, tinha uns skatistas
nos adolescentes e nos jovens, eles eram os caras mais loucos, os caras que ninguém queria evangelizar, e eu andava com eles, porque eu amava eles. E eu falava de Deus para eles, e eu pregava ali. Eu lembro quando eu estava liderando uma grande conferência, eu era o líder geral dessa conferência toda, de uma grande igreja, a Igreja do Nazareno Central aqui de Campinas. Aí, meses antes dessa conferência, eu liderava tudo aquilo. A liderança chega para mim e fala assim, pastor. Eu falei, não sou pastor, eu sou só Tiago. Eles dizem, então você precisa pregar na conferência. Eu falei, não, eu nunca preguei na vida. Como pregar numa conferência, 2.500 pessoas, como que eu vou fazer isso? E aí o Espírito Santo ele falou assim para mim, eu sempre chamei você para fazer aquilo que eu te chamei para fazer. O fato de você nunca se comparar com o outro e ficar pensando no outro, naquilo que o outro faz, alegra o meu coração. Mas nesse momento eu te chamo, sobe ali, ministra essa palavra, que eu tenho algo para declarar por meio de você. E Deus ele começou a me chamar para o ministério pastoral. O que eu quero falar para vocês é que quando nós entendemos que a vida dos outros não é a nossa referência, se você viver com base na sombra das outras pessoas, uma hora você vai se frustrar. Presta atenção no que eu falo para você. Se você viver como referência a vida dos outros, uma hora você se frustra. Porque não importa quão bonitinho você vê que é o seu líder, não importa quão bem ele fala, os dons espirituais que a pessoa ao seu lado tem ou que você tem, por trás dessa roupa tem carne. E todos nós precisamos lidar com a nossa carnalidade. Quando a gente entende quem nós somos, quando nós entendemos, tudo muda. Olha o que diz no versículo 26. Se um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Se um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Nós precisamos aprender a compreender como é que cada membro é importante para o todo. Alguém aqui já teve dor de dente? Levanta a mão. Quem já teve dor de dente? Horrível dor de dente, não é? Grita. Alguém que já comeu uma refeição maravilhosa, que o seu dente, que a sua língua pôde saborear, o seu corpo inteiro entende aquela refeição. O que Paulo está dizendo para nós é quem é você no corpo de Cristo. Quando você entende a sua realidade, você pode ser ou uma dor de dente, que reclama com um todo, ou uma refeição maravilhosa, que traz alegria para o todo. Versículo 27, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês é membro desse corpo. Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiro os apóstolos, segundo os profetas, terceiro os mestres, depois os que realizam milagres, os que têm dons de curar, os que têm dom de prestar ajuda, os que têm dons de administração e os que falam diversas línguas. Talvez quando a gente lê essa passagem, a gente pensa assim, mas espera aí, ele estava falando antes que não existe ordem, antes que não existe maior, mas de repente ele fala primeiro, segundo, terceiro. O que ele está falando aqui, influência, conforme a organização que Deus coloca, é muito diferente de valor. Não tem nada a ver com valor. Todos têm o mesmo valor. Mas a organização e conforme Deus ele estabelece a influência é diferente. E ele fala assim no versículo 29, são todos apóstolos? Não. São todos profetas, são todos mestres, têm todos dom de realizar milagres, têm todos dons de curar, falam todos em língua, todos interpretam. Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Passo agora a mostrar a vocês um caminho ainda mais excelente. Olha que fantástico isso. Talvez você está lendo isso aqui e você ficou exatamente como eu fiquei. Eu fiquei confuso. Porque eu falei assim, peraí. Busquem com dedicação os melhores dons. Mas antes ele falou que ele dá conforme ele quer. Logo antes ele disse que Deus dá os dons conforme ele quer. Por que eu vou buscar com dedicação? O que ele está dizendo é busque, mas não exija. Ah, se a gente entende essa realidade, muda muito a nossa perspectiva na igreja hoje. A igreja hoje, que muitas vezes aponta o dedo para Deus, exigindo de Deus, falando assim, você tem que me dar, você tem que fazer. Agora, quando nós buscamos com interesse, isso agrada o coração do Pai.
Uma vez por ano, eu saio com meu filho para viajar. E é maravilhoso. Quem paga a conta? Sou eu. Quem organiza a viagem? Sou eu. Quem carrega as malas? Agora eu e ele juntos, né? Mas quem faz isso? Eu. O que não agrada o meu coração? Quando chega no começo do ano, eu falo assim, filho, vamos planejar nossa viagem? Viagem pai e filho, esse ano. Se eu falo, vamos planejar? Ele fala assim para mim, pai, faz o que você quiser. É sempre você que decide mesmo. Não importa. O que ele mostra para mim? Que ele não tem interesse. Agora, quando ele sabe que quem decide sou eu, quem paga sou eu, quem está levando ele sou eu, mas quando ele traz o coração dele cheio de interesse para falar assim, pai, aí eu perguntei, filho, onde você quer viajar? Pai, vamos esquiar, lá nos Alpes Suíços. Eu falei assim, nossa, você está brincando comigo, não é possível. Eu estava pensando num boia cross aqui, assim, aqui do lado, né? Assim, mas isso traz alegria para o meu coração. Outro dia, e agora, filho, outra ideia. Pai, vamos para a Coreia, eu e você, para a Coreia do Sul. Vamos para o Japão. Eu falei assim, cara, esse garoto tem muito sonho. Mas isso traz alegria para o meu coração. Agora, quando ele olha para mim e fala assim, se você não me levar para esquiar lá no Alasca, eu não quero andar com você, isso traz tristeza para o meu coração. Porque ele está buscando, não como filho que quer o coração do pai, ele está buscando como um menino mimado querendo exigir algo do pai. É isso que Paulo está falando para nós. Busquem os dons. Ele fala, eu quero apresentar a vocês um caminho ainda mais excelente. Presta atenção. Eu falei no começo de tudo que motivações por trás dos dons faz toda a diferença. Qual é a motivação do seu dom de profetizar? É para que todo mundo preste atenção que você profetiza? Qual é a motivação do seu dom de variedade de línguas? É para que enquanto você abre a boca e começa a orar em línguas, as pessoas ao seu lado falam assim, uau, como ele é espiritual? Paulo, ele fala para nós que o fundamento, a motivação, faz toda a diferença. E é por isso que ele fala, busquem um caminho mais excelente. Ele está prestes a nos ensinar que caminho que é esse. Sabe que caminho que é esse? É o fundamento do amor. Porque logo que nós acabamos de ler um capítulo inteiro da Bíblia, 1 Coríntios 12, acabamos de ler, terminou aqui agora. De repente, ele entra no capítulo 13. Ainda que eu falasse a língua dos homens, dos anjos, se eu não tiver amor, de nada eu seria. Olha o que ele diz no versículo 4. Esse maior presente. Que maior presente é esse? Que maior dom é esse? Ele é paciente, o amor é bondoso, o amor não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os próprios interesses, não se ira, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Esse é o nosso maior presente. Eu quero que nas próximas semanas nós vamos mais profundamente em detalhes, nos dons espirituais. Nós vamos aprender sobre os dons de declaração, dons de poder. Mas o que a palavra diz aqui para nós é que não adianta nada nós exercermos dons espirituais se o nosso fundamento ele não é claro. E o maior presente de todos é o amor. O que nós precisamos entender agora? Aprender com isso. Em primeiro lugar, qual é a fonte dos seus dons? Se é de idolatria, conectado à espiritualidade do passado, eu quero dar um conselho para você. Juntamente com o Espírito Santo, se renda a Deus e feche uma brecha na sua vida. Não ande mais nisso. Se é conectado a uma fonte que talvez, mas isso me traz um pouco de paz. Eu quero falar para você que Deus ele não tem um pouco de paz. Ele tem toda a paz que excede o entendimento. Em segundo lugar, reflita no seu caráter. Eu quero que você reflita agora no seu caráter.
Nós já vamos encerrar, mas eu quero que você tenha uma reflexão quanto ao seu caráter. Qual é a motivação para você exercer os seus dons? Se a sua motivação é orgulho, bem, é porque eu sou a pessoa que eu falo melhor na sala, então eu preciso chegar e eu preciso mostrar os meus dons. Eu quero falar para você, é tempo de você pegar o seu coração e você derramar, exatamente como aquele vaso que é quebrado e Deus faz de novo, e Ele vem e enche. Você pegar o seu coração e você colocar ele diante de Deus. Talvez na reflexão do seu caráter, é que você não se acha demais, mas é que você se acha de menos. E o fato de você se achar de menos, o Espírito Santo está falando para você, eu quero te usar, eu quero te encher, eu quero guiar você, mas você já há muito tempo, você se acha de menos. Isso é falsa modéstia. Deus está querendo te usar, está querendo fazer coisas tremendas em você, mas ao se comparar com os outros, você tem colocado valor naquilo que Ele não coloca valor, Ele coloca valor no seu coração. Em terceiro lugar, talvez é que você tem colocado Deus numa caixa, e você, talvez por medo ou ignorância é falta de conhecimento, você não tem ido profundo e voado como águia, porque a palavra de Deus fala que aqueles que esperam no Senhor, eles voarão alto como águia, porque o medo, ele tem aprisionado a sua vida. Talvez o medo do passado, talvez o medo porque você teve um abuso espiritual, talvez foi emocional, talvez tudo começou bem lá na igreja, lá atrás, onde você era. Sabe, houve o mover do Espírito Santo, houve manifestação dos dons, houve fruto do Espírito, mas de repente, o líder, ele começou a ser abusivo. De repente, as pessoas começaram a apontar o dedo. De repente, o Espírito Santo, que era para guiar as pessoas começaram a utilizar de forma tão errada que profetas começaram a surgir, apontando o dedo na cara das pessoas, falando, porque eu sei que você fez semana passada, deixa eu falar algo para você, nada disso é exatamente a exemplificação do mover do Espírito Santo. O mover do Espírito Santo, ele é gentil, ele é fogo, ele é poder, mas ele transforma nossas vidas, ele é gentil, ele transforma o nosso caráter. Deus não quer que nós estejamos hoje parados, aprisionados, num medo, numa confusão do passado. Eu creio que Deus está querendo nos tirar de confusão. Eu quero falar para vocês que a única coisa que nos tira de confusão, traz clareza a nós, é quando nós abrimos de fato a palavra de Deus e nós meditamos. Sabe, nas últimas semanas o Espírito Santo falou claramente para mim, você vai entrar em modo ensino. Eu sei que exatamente este modo de pregar, como eu estou pregando semana passada e hoje, talvez não é o que você estava pensando. Talvez você estava pensando que eu iria começar a gritar mais e de repente seria uma palavra de poder para você, de vitória, para que essa semana fosse maravilhosa. Sabe, eu acredito sim na palavra de Deus que transforma nossas vidas. Eu acredito na palavra de Deus que traz um impacto ao nosso espírito, à nossa alma, mas o que Deus está falando muito claramente para mim é que Ele está nos levando mais profundamente como igreja que conhece de fato as Escrituras e que é profundo na palavra de Deus. Eu não quero que nós sejamos pessoas que são guiados por ventos de doutrina, mas pessoas que abrem a palavra de Deus e falam assim, está escrito, eu sei tudo o que a palavra diz para mim e obedeço o que ela fala para mim. Será que você pode ficar de pé onde você está?